Você sabia que os ancestrais, aqueles macacos que ficam abrindo sua mochila em alguns parques ali de conservação no Brasil e roubando aquele lanche que a sua mãe fez pra você, com aquela mortadela passada? Os parentes desses macaquinhos chegaram na América do Sul de barquinho. Você sabia também que os parentes da capivara, aquele animal melancólico que fica na beira do rio ali observando os jacarés, sem medo nenhum nos olhos, porque ela já desistiu da vida, só está esperando o próximo momento para aquele jacaré devorá-la? Você sabia que os avós dela também chegaram à América do Sul de barquinho? Senhores, hoje nós vamos, a pedido de um dos nossos inscritos, comentar sobre este maravilhoso milagre do qual a teoria da evolução depende, que é exatamente isso, o fato de que roedores e macacos chegaram na América do Sul, da África, de Arca de Noé, entendeu? A Arca de Noé materialista. Esse barco não foi algumas centenas de anos atrás. Esses macacos se esconderam ali no porão do navio e foram transportados para a América do Sul. Não, essa história, no caso pelo menos dos macacos, ocorreu por volta de 36 milhões de anos, ou até onde nos dizem. E não houve exatamente um barco, mas sim um pedaço de terra que convenientemente tinha água e comida suficiente para manter os macacos vivos durante toda a travessia do Oceano Atlântico durante algumas semanas. E o mesmo para os roedores alguns milhões de anos antes. Então, eu tinha uma apresentação sobre esse tópico da minha época de graduação. Eu era fascinado com esse tópico, eu fiz um PowerPoint para um Journal Club que a gente teve lá na universidade. Eu também tinha uma apresentação da evolução das baleias, e eu só consegui encontrar a das baleias, não consegui encontrar essa aí dos macaquinhos. Mas eu encontrei um vídeo muito bom que resume para nós a história desse pequeno milagre. Vamos lá. Every single monkey in South America is a descendant of African monkeys. We know that because we've looked at their DNA, but, and this is going to sound pretty obvious, South America and Africa are not close to each other. And even back in the day when those monkeys first arrived in South America, those continents were still very far apart. So how did monkeys get from Africa to South America? Strangely, most scientists think they took a raft. Hi, I'm David, and this is Minute Earth. When I say that monkeys took a raft, I don't mean that they actually built some sort of seafaring vessel. I mean they rode on a collection of driftwood, debris, and vines, or on a piece of boggy marsh that broke off of the mainland and floated away. But even still, the rafting hypothesis is, on its face, ridiculous. Think of all the things that needed to go right for a monkey rafting trip to actually happen. First, a mat of vegetation, one that for some reason had a bunch of monkeys on it, would have had to break off and float out to sea, perhaps as a result of a once-in-a-millennium storm. Second, that mat would have had to stay afloat for weeks on the waves without breaking apart. Third, the monkeys would need to have enough food and water on that raft to survive the journey. Fourth, the mat would have had to land in a place that the monkeys could actually live. And fifth, enough monkeys of the right age and sex would have had to have survived in order to successfully make new monkeys. The probability of any of these things actually happening is incredibly small, and the probability of all of them happening is astronomically tiny, but there just aren't any other potential explanations that could work. We know from studying plate tectonics that even 30 million years ago, when monkeys likely arrived, there were no land bridges connecting the continents of Africa and South America, so the monkeys did not simply walk into South America. We know from studying fossils that those ancestral primates were not great swimmers, so they couldn't have monkey paddled over there. If they didn't walk, and they didn't swim, and they didn't fly, because this isn't the Wizard of Oz, then the only remaining way for them to get there would be to float. And we've learned a few things that make a successful ancient rafting trip slightly more likely than it first appears. First, back then, the powerful east to west equatorial currents were even stronger than they are now. So once a raft was adrift from Africa, it would head basically straight west, and perhaps arrive in South America within just a few weeks, which means the monkeys wouldn't need to be as lucky with their route. Secondly, we know that back then, just like now, there were times of the year when the Atlantic had very few waves, which means the monkeys wouldn't need to be as lucky with their raft's survival. And third, we know that back then, it rained basically every day along tropical latitudes, which means the monkeys wouldn't need to be as lucky with their food and water supplies. But perhaps most importantly,
Given enough attempts, extremely unlikely events can happen. Let's say that a storm strong enough to send a monkey-laden mat of vegetation into the sea only happens once every 2,000 years. Even still, over a few million years, there would be thousands of chances for voyages to start, and only one of them would actually need to succeed in order for Old World monkeys to become, well, New World monkeys. In fact, scientists are pretty sure that this kind of rafting also brought the ancestors of lemurs 400 miles from mainland Africa to Madagascar, and brought reptiles and rats about 600 miles from the South American coast to the Galapagos Islands. And in 1995, scientists actually documented the voyage of a natural raft. This one brought 15 green iguanas more than 100 miles across the Caribbean to the island of Anguilla for the first time. It turns out that the world is big enough, and time is long enough, that things that we think are so improbable as to be impossible have actually happened many times over. É bom que ele pelo menos admite que é uma ideia ridícula, né? Surpreendentemente, eu tenho menos problemas com essa história ridícula do que eu tenho com as coisas que a gente costuma criticar aqui nesse canal, tá? Porque baleias evoluindo a partir de ancestrais terrestres não é simplesmente uma questão de probabilidade, não é uma questão de você ter tempo suficiente para gerar as mutações corretas de forma a fazer uma baleia. É um problema metafísico, tá? Que eu não vou entrar aqui em discussão porque não é o tópico do vídeo, a gente já falou sobre isso exaustivamente. Neste caso específico, é um problema probabilístico, talvez físico não, porque existem exemplos, como eles falaram ali, de pedaços de terra que acabam carregando animais por alguns quilômetros. São simplesmente situações extremamente improváveis e que teriam que combinar de forma muito fortuita para gerar essa historinha deles, né? Então, surpreendentemente, eu acho que não é logicamente ou metafisicamente impossível que algo do tipo tenha ocorrido, tá? Agora, vejam que esses mesmos evolucionistas, tanto os profissionais, né, os pesquisadores, quanto os seus ateus de YouTube, eles constantemente ridicularizam a ideia de milagres, as ideias de Arca de Noé, etc. Mas eles sempre têm algo parecido dentro do evolucionismo. O milagre é necessário em praticamente toda grande transição no evolucionismo, tá? Porque você tem populações e populações, por exemplo, pegando a transição de peixe para animais terrestres, né? Então você tem milhares e milhares e milhares de espécies de peixes, milhões de indivíduos. Apenas uma pequena parcela deles milagrosamente desenvolveu as mutações necessárias, etc. Tá? Então, a evolução é um jogo de milagre. E é por isso que ela depende de tempos assombrosos. Tá? Porque na cabeça dessas pessoas, se você der tempo infinito, tudo pode acontecer. Talvez a única limitação que eles vão colocar seria algum tipo de lei da física, né? Obviamente, um animal não poderia evoluir, sei lá, um porco com a aerodinâmica que tem, com o peso que tem, e ter asas e sair voando. Tá? Então, esse tipo de limitação física eles vão assumir, mas de maneira geral, se você der tempo ao tempo, praticamente tudo é possível dentro dos limites da física. Então, é isso que se trata isso daí. Então, o que faz esse pessoal acreditar que macacos e também roedores, né, os caviomorfos, chegaram aqui na América do Sul? Ou aí, né? Eu não estou aí mais. Bom, porque os fósseis não batem com o que eles esperariam de uma evolução gradual, convencional, né? Você tem fósseis de primatas aparecendo completamente abruptamente no registro fóssil na América do Sul e comparações aí, morfológicas vão dizer, de acordo com eles, que esses organismos são mais aparentados com
os roedores e macacos africanos. Tá? Então, por exemplo, teve um paper, um artigo na Science, descrevendo um desses roedores, e eles simplesmente tinham dentes, né? E essa relação de parentesco era determinada única e exclusivamente por características dentárias, ok? E esse artigo só foi publicado na Science, que é a maior revista de publicação científica, exatamente porque ele dá munição para essa historinha evolucionista. Tá? Um artigo descrevendo um fóssil jamais seria publicado na Science. Jamais. A única razão de um artigo descrevendo fóssil de dente ter sido publicado na Science é porque ajuda a fomentar essa hipótese aí. Ok? Infelizmente é assim que a ciência funciona. Tá? Só porque um artigo foi publicado em uma grande revista não quer dizer que seja um bom artigo. Tá? Então é basicamente isso. Você tem fósseis de organismos, os roedores e os primatas, aparecendo na América do Sul do nada. Como você não tem uma cadeia de fósseis lá na Europa e América do Norte, e também não tinha uma conexão entre esses continentes, para que o evolucionista assuma que os animais foram migrando, né, pelo continente até chegar na América do Sul, que seria mais plausível, já que isso não é possível, então sobra, como o rapaz do vídeo falou aí, o milagre do barquinho. Então, os pesquisadores realmente acreditam, e nós estamos falando aí de 1.500 quilômetros, que uma população de macacos simplesmente estava lá num pedaço de terra que, pum, se soltou e os animais sobreviveram por semanas no meio do mar, bebendo água e comendo, sabe-se lá como, e chegaram na América do Sul. Isso é discutido com a cara limpa, sem riso, nem nada. Tá? E vejam um outro milagre, né? Aí contradição, né? Porque a gente escuta constantemente que seria impossível um casal de humanos levar a diversidade de humanos que nós vemos atualmente, Adão e Eva, algo biologicamente impossível. Mas, como eu já falei várias vezes aqui nesse canal, esses mesmos incrédulos estão dispostos a aceitar de forma totalmente conveniente que alguns macacos, que não podem ter sido muitos, não é possível que um pedaço, não tem evidência nenhuma de que um pedaço enorme da África quebrou e foi bater aqui, tá? Então, provavelmente foram pedaços muito menores. Talvez provenientes aí de algum tipo de tsunami, tempestade, alguma coisa que rompeu aí, de acordo com eles. Então, a população de animais que chegou à América do Sul, depois do milagre da sobrevivência durante o Atlântico, né, a travessia do Atlântico, conseguiram não só sobreviver e reproduzir, como povoar a América do Sul com alguns indivíduos. Então, isso pode. Agora, um casal de humanos povoar alguns pedaços da Terra e levar uma diversidade humana que nem é tão grande assim, isso não pode. Mas o macaco lá na Arca de Noé dele lá chegando na América do Sul e povoando a América do Sul pode. Então vejam essas dissonâncias cognitivas, né, que existem na mente desse pessoal. E veja, eu não tenho um problema com isso daí. Como eu disse, isso aí é uma questão probabilística. Pode ter ocorrido? Pode. Teria que alguém especialista em roedores ou especialistas em primatas teria que comparar, ver se existem diferenças substanciais, eu digo substanciais do ponto de vista filosófico, tá? Se os roedores da África e da América do Sul são realmente variações acidentais do mesmo organismo ou se tratam de organismos com modo de vida, com uma natureza completamente diferente. Tá? Se são organismos que são bem diferentes, né, então
é muito improvável que, ou melhor, seria metafisicamente impossível que eles tenham evoluído a partir dos animais da África. Tá? Isso pensando numa filosofia tomista aristotélica que a gente defende aqui nesse canal. Tá? Então, você tem esses organismos aparecendo abruptamente, eles não são os mesmos organismos da África, te sobra só uma opção que eu vou deixar você refletir sobre. Tá? Agora, se eles são, de fato, variações acidentais dos organismos da África, são exatamente os mesmos bichos, do mesmo gênero, menores, com um pouco de variação dentária irrisória, então é possível que essa travessia tenha ocorrido. Tá? O exemplo da iguana é real. Houve também um exemplo lá, se não me engano, no Japão, em 2011, que teve um tsunami e saiu movendo uns bichos, mas esses eram mais aquáticos. Então você tem alguns exemplos de organismos que foram carregados aí durante esses eventos. Tá? Então é possível. Eu acho isso menos ridículo que o exemplo da baleia. Mas é só para mostrar a credulidade, né, conveniente de ateus. E quando a teoria necessita um milagre desse tipo, eles convenientemente aceitam. Porque é um milagre fisicalista, materialista. Então, os senhores têm a liberdade de acharem essa história provável ou não. Seria bom um morfologista católico que gosta muito de roedor fazer uma análise criteriosa dos roedores e dos primatas naquela época, né, dos fósseis, e compará-los com os africanos e chegar à conclusão se tratam de variações acidentais ou não. Tá? Óbvio que com ossos é muito mais difícil você chegar a essa conclusão do que observar um animal vivo, o comportamento dele, os hábitos, etc. Né? Então é isso, galera. Não fiquem decepcionados com o vídeo. Mas realmente não tem muito o que ser dito. A história já é tão ridícula que ela basta isso. Né? Então durmam com essa aí e tenham uma excelente noite. Os vejo no próximo vídeo.